Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo. A resposta foi muito simples: Jesus. Hoje vamos falar daquele que a doutrina espírita considera o governador espiritual da Terra. Mas quem é ele? Por que encarnou entre nós? Foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra? E o que fez para ter um impacto tão grande, ser um marco na história da humanidade, que se divide entre antes e depois dele? Jesus é a criatura mais bonita que passou na Terra. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual o espírito mais perfeito que Deus ofereceu à Terra para nos servir como modelo, como guia? E os espíritos responderam: Jesus. Nós temos nessa obra clássica da filosofia universal, que é o Livro dos Espíritos, a resposta mais sintética e a mais profunda. Nesse dissílabo, nós temos aí a personalidade de um espírito que nos é o guia e o governador da Terra, segundo o Espírito Emmanuel. O modelo da perfeição, do entendimento e do comportamento. Jesus, para todos nós, é o espírito mais evoluído de que se tem notícia. É uma alma criada como nós, simples e ignorante, que fez o seu trabalho evolutivo e ele assumiu então a responsabilidade de um orbe, de um planeta, que é o planeta Terra. O princípio da Terra foi através da presença de Jesus nos trabalhos da chamada gênese planetária, né? Da criação do nosso planeta. Portanto, desde aquela época, Jesus estava agindo, né? Que o verbo é ação. Jesus estava agindo no sentido da preparação do nosso planeta para nós habitarmos. E como qualquer gerente que constrói uma obra de grande valor, depois continua o seu gerenciamento, o seu desenvolvimento, a sua evolução, a sua transformação. E aí nós temos nesse momento de transição, mais um momento onde ele está junto com uma pleiade de espíritos na coordenação e no cuidado deste planeta. Qual Jesus cada um escolhe para seguir? Essa tem sido uma das nossas maneiras de abordar esse tema. Há Jesus para qualquer gosto, qualquer estágio evolutivo. Todos podemos aproveitar do seu exemplo e da sua mensagem. Quando nós lemos o texto que ele próprio dita, que está nos evangelhos canônicos, a oração sacerdotal, nós percebemos que Jesus é muito mais do que um personagem histórico. Porque ele chega a dizer que recebeu a humanidade, os espíritos, dizemos nós, na época da criação. Isto é, ele é o gestor do nosso processo evolutivo planetário. Por isso que ele, em determinado momento em que a humanidade já poderia captar alguns dos seus ensinamentos, ele aportou aqui à Terra. Ele representa a síntese de perfectibilidade e de perfeição que o nosso movimento humano pode aspirar. Ele reúne dentro da sua postura aquilo que o ser humano pode focar enquanto objetivo de vida. E para que a humanidade não se sentisse órfã, ele, segundo os espíritos, depois de enviar os emissários, veio ele próprio
dar testemunho vivencial de que o ser humano, como ser humano, pode ser um ser divino. Quando ele se dispôs a vir entre nós para exemplificar a lei do amor, nós sabemos o quanto ele precisou se diminuir, vamos dizer assim, na sua intensidade luminosa, para que a Terra tivesse a capacidade de suportar a sua vinda. Profetas existiram muitos, todos com o seu valor inestimável, mas Jesus, o maior dos profetas, aguardado por alguns de uma maneira diferenciada, porque esperavam aquele guerreiro, aquele lutador, aquele libertador dos poderes da matéria. Jesus veio mostrar a essência do Espírito. Cada palavra, cada gesto, cada atitude de Jesus deixou um ensinamento na terra. Pergunta-se, o que ele trouxe de mais importante? E os Espíritos respondem, o amor e a fraternidade. A fraternidade é que tem norteado muitos lares, fazendo com que muitos lares permaneçam em equilíbrio. Criaturas que se reúnem no âmbito do próprio domicílio para fazer uma oração, focalizando a imagem de Jesus. E a transformação que acaba acontecendo com essas vidas é algo inenarrável. Jesus, esse grande mestre espiritual, veio à Terra para abrir uma nova fase na humanidade. Porque nós estávamos habituados à lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, e Jesus vem nos trazer a lei de amor. Então esta abertura extraordinária, baseado na sua vivência, na sua exemplificação, é que dividiu realmente a história da humanidade. De fato, antes e depois de Jesus são dois momentos marcantes. Tudo acontece antes ou depois. E por que esta divindade, vamos dizer assim, se materializou entre nós? Pelo amor enorme que Ele tem por todos nós. Nós que somos seus irmãos menores e que temos no Evangelho do Cristo, na sua vivência, a nossa norma de conduta, ainda estamos dando os primeiros passos nessa trajetória. Mas Ele demonstrou em todos os momentos o seu amor por qualquer pessoa, os desfavorecidos da sorte, as prostitutas, os nobres, os fariseus, os saduceus, os poderosos. Para Jesus não havia distinção de classe social. Então Jesus é este sol que nós devemos acolher na manjedoura do nosso coração, permitindo que ele renasça a cada dia para orientar os nossos passos na senda evolutiva com menos tropeços. Assim compete-nos a nós, seus discípulos, nós que nos dizemos cristãos, sermos realmente cristãos, não só nesta época natalina, mas em todos os dias do ano. Permitir que nosso coração se abra para agasalhá-lo em nossa intimidade. Como as religiões vêm interpretando a passagem de Jesus pela Terra e como o Espiritismo veio agregar informações suprimidas de outras crenças sobre a vida espiritual. Allan Kardec define o Espiritismo como a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. E completa dizendo: é a essas relações que Jesus se refere em muitas circunstâncias, mas muito do que ele disse permanece inacessível ou falsamente interpretado. Podemos encontrar nos ensinamentos de Jesus dados sobre a vida espiritual, a reencarnação, a mediunidade, por exemplo? Mas por que essas informações foram suprimidas pelas religiões e só resgatadas pelo Espiritismo muito tempo depois? Jesus é a história de uma vida num tempo tão curto, de 3 anos de vivência coletiva, mas tão fecundo, tão transformador
transformadora, que foi capaz de dividir a história antes dele e depois dele. É a figura de maior excelência que podemos considerar, porque ele reformula os códigos do direito e da justiça humana. Porque se antes dele era o não roube, não preste falso testemunho, não adulteres, não, ele é a figura do sim. E a moral de Jesus, as regras apresentadas por Jesus, estão fundamentadas na pedagogia do amor. E o amor, por consequência, traz o respeito integral entre as criaturas, a convivência solidária, fraterna entre todos os homens e a diminuição do egoísmo, que, segundo ele próprio, realmente é a enfermidade maior da nossa humanidade. Mas por que ele irritou tanto os da sua época? Porque ele foi um reformador, porque foi um despertador de consciências, porque ele convidava ao uso da razão. Ele dizia, não é o sábado o dono do homem, o homem é o dono do sábado. Trouxe o perdão. Se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Não é para apanhar, é para perdoar. O perdão que hoje cientificamente está provado, cura, liberta, desenvolve o indivíduo. Jesus foi contra tudo o que impedia o crescimento do homem e entrou em choque com os sacerdotes. Entrou em choque também com os romanos, que temiam que surgisse um libertador do povo hebreu. Foi o revolucionário do amor. Eu considero o Evangelho não um evangelho, um código de moral, mas é um código para o homem ser feliz, para ele alcançar a felicidade. Agora, é evidente que ele mostra que a felicidade ela é conquistada através da prática do bem, da caridade, que ele sintetizou em 2 mandamentos. Jesus, na realidade, ele não fundou nenhuma religião. Ele sintetiza em 2 mandamentos. Amarás a teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E até ele sintetiza dizendo, nisto estão contidos toda a lei e os profetas. A lei, os 10 mandamentos e os profetas. Tudo se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. Essa frase encerra um acordo de família universal, onde as pessoas poderão se amar sem restrição, sem limite. O amor verdadeiro, o amor sem egoísmo, o amor parceria, o amor cumplicidade, o amor espiritual. Ninguém que a ele se equipare. Divisor da história, cujos fastos passaram a ser contados antes e depois dele, Jesus é a estrela máxima que ilumina os céus da humanidade. Ele veio dizer-nos que era necessário que tivéssemos vida e vida em abundância. Que neste Natal não esqueçamos o aniversariante, que nos não deixemos impressionar pela proposta mercadológica da troca de presentes inúteis, que façamos da nossa vida um Natal permanente. Mas como essa data simbólica do solstício de inverno de Roma, apagando a grande mácula das Saturnais, evoca a manjedoura modesta de Belém de Judá, na inolvidável noite em que ele veio ter conosco, seja a mensagem de Jesus para nós, a paz na terra, como cantaram os anjos, a glorificação de Deus no infinito e, sobretudo, a bondade em nossos corações. Que você, caro amigo, cara amiga que nos ouvem, sejam vocês, sejamos nós, a mensagem viva de Jesus para o mundo, fazendo bem e deixando a demonstração de que ditoso é aquele que dá, é aquele que ama, não quem recebe, não quem é amado. Feliz Natal com Jesus.